Oi, antes de começar o episódio, eu tenho um recado da redação para dar para você, que é ouvinte do 451 MHz. Então é Natal, e a 451 tem um presente especial para você. Assine a revista dos livros por 1 ano e ganhe de presente uma ecobag exclusiva, perfeita para espalhar a bibliodiversidade por aí. Não perca! Garanta seu presente exclusivo de Natal. Visite 451.com.br/assine e faça agora a sua assinatura anual. Agora sim, está começando o 125º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Ele é de uma modernidade, de uma audácia, de uma ousadia formal e em tema também, que eu acho muito fascinante, né? Ele era um contista, eu acho, acima de tudo. Alguém que pensou bem e muito bem a forma do conto, da narrativa breve, do desfecho. Você acabou de escutar a editora e curadora literária Ana Lima Cecílio e o escritor e tradutor Caetano Galindo falando sobre o escritor Dalton Trevisan, que morreu essa semana, na segunda-feira, dia 9 de dezembro, aos 99 anos. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Roque, editora da Companhia das Letras. Todo mundo sabe que livro é o melhor presente, né? E no nosso último episódio da Rádio Companhia, eu chamei a editora Camila Berto e o jornalista, podcaster e autor Chico Felitti para me ajudarem a dar dicas de livros para presentear. Recebemos muitos pedidos de indicações e conversamos sobre eles nesse episódio super especial. E ele já tá no ar, então te espero quando acabar aqui, lá na Rádio Companhia. Agora não tem mais desculpa para não ter ideia de presente de fim de ano, hein? A Ana Lima Cecílio é formada em filosofia pela USP e trabalha no mercado editorial há mais de 2 décadas. Ela passou pela Cosac Naif, Globo Livros, Carambaia, trabalhou também como freelancer para várias editoras e atualmente é a curadora da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. A Ana Lima participou do episódio 120 do 451 MHz, junto com o historiador Luiz Antônio Simas, para falar sobre a vida e a obra do cronista João do Rio, que foi o homenageado da Flip em 2024. Agora, a gente chama ela aqui por um outro motivo. Já o Caetano Galindo é escritor, tradutor e professor da Universidade Federal do Paraná. E é com essa credencial de escritor paranaense, curitibano, que a gente convidou aqui ele para falar sobre o Dalton Trevisan. Mas as afinidades entre os dois vão muito além da cidade de nascimento. O Caetano Galindo é também um grande autor, um grande tradutor e um grande leitor também, que tem no Dalton Trevisan uma das suas principais referências. Todo mundo já sabe que o Caetano Galindo é o autor da última tradução de Ulisses, do James Joyce, que foi publicado em 2012 pela Companhia das Letras e é um verdadeiro acontecimento literário. O Caetano também escreve livros de ficção, por exemplo, Sobre os Canibais, ou a novela Lia, que foram publicados pela Companhia das Letras, e também do pequeno best-seller Latim em Pó, que fala sobre a origem da língua portuguesa e que se transformou num best-seller, também publicado pela Companhia das Letras. Além de tudo isso, o Caetano Galindo foi convidado pela editora Todavia a organizar, junto com o diretor Felipe Hirsch, uma antologia do Dalton Trevisan que vai ser publicada em 2026 e que marca um gesto do final da vida dele que chamou bastante atenção para quem acompanha os movimentos do mercado editorial, porque ele abandonou a editora Record, que era a editora de muitas décadas onde ele publicava os seus livros, e foi para Todavia. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com a Ana Lima Cecílio e o Caetano Galindo, falando sobre o escritor curitibano Dalton Trevisan. Mas a gente está aqui no calor dessa notícia triste para quem gosta de literatura brasileira, que é a morte do Dalton Trevisan, grande autor brasileiro que morreu no dia 10 de dezembro, aos 99 anos. Dalton Trevisan, que estava em plena atividade, né, segundo as notícias que a gente tinha dos amigos, das pessoas que conviviam com ele.
Ele tinha acabado também de mudar de editora, assim, um gesto meio radical no finalzinho da vida. Surpreendeu o mercado editorial saindo da Record para Todavia. E estava sendo celebrado em eventos, em obras de crítica literária, enfim, algo que é raro acontecer em vida, né, com um autor. E para isso a gente está aqui para falar com 2 grandes leitores do Dalton, né? A Ana Lima Cecílio. Tudo bem, Ana? Oi, Paulo. Oi, Caetano. Ana, que é curadora da Flip e que tem, enfim, crítica literária, livreira, né? Você se define... Eu não sou crítica literária, não. Eu sou leitora. Eu sou editora, leitora. Mas escreveu um texto de natureza crítica agora sobre o Dalton na Folha de São Paulo. Um texto incrível que traz aí a pulsação de uma leitora apaixonada como você é, Ana. Isso eu sou. Eu sou muito apaixonada e muito apaixonada pelo Dalton. Então, é um cara que me acompanha a vida inteira. Lendo, a gente aprende 1 ou 2 coisas, né? De tanto ler, assim. Muito bom. E o Caetano Galindo também publicou na Folha aqui um texto sobre o Dalton, né? Entre os obituários, os textos de homenagem. Galindo como, enfim, com seu lugar de fala em Curitiba, é isso? Você se sentiu recrutado por esse lado? Mas também como um grande autor brasileiro que observa e bebe da literatura do Dalton e vai organizar volumes dele aí proximamente, né? Caetano Galindo, seja bem-vindo aqui ao 451 MHz. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite e a possibilidade de estar aqui com vocês e na companhia da Ana. Fico bem feliz. Eu acho que eu entrei nessa história toda por lei de cotas. Você tem que pôr um curitibano em todo lugar em que você for falar de Dalton Trevisan. Por mérito, eu duvido muito que tenha sido. Mas fico feliz, de qualquer maneira. Mas vamos começar por aí, então, né? Porque eu acho que essa ligação dele com Curitiba é muito legal, né? Não é uma coisa provinciana como poderia ser, como tantos escritores às vezes acabam tendo uma projeção apenas local, né? Eu acho que o Dalton tem a relação dele com a cidade, que é uma cidade muito intrigante para quem não é daí, né? Quem observa Curitiba de longe sempre fica intrigado e é muito pela literatura que a gente acaba conhecendo também. Queria que você falasse um pouco disso aí, Caetano. Nem todo escritor tem uma ligação com a cidade como a dele, né? Como é que você vê isso aí? Cara, é de outro nível. Pra você ter uma ideia, no dia seguinte ao da morte, a primeira coisa que me ocorreu foi, cara, Curitiba acabou. Curitiba deixou de existir, porque a gente tinha um pouco essa sensação de que existem muitas Curitibas, como qualquer outra cidade, mas a gente, o nosso mundo, era quase como que criado por ele. Ele transformou Curitiba em Macondo, ao mesmo tempo em que ele destilou um tipo de verdade sobre essa cidade que a gente só foi entender porque ele tinha feito. É muito difícil entender hoje o que é a Curitiba que ele usou como base e o que é a Curitiba que ele inventou pra gente. A gente vive no mundo do Trevisan. A gente, como leitor, a gente anda pela rua, ouve as expressões, vê as pessoas, lê as histórias e a gente tá dentro da literatura dele. É um negócio muito estranho e muito intenso. Mesmo a comparação com autores que têm uma ligação forte com a sua própria cidade, eu não sei se sustenta do mesmo jeito. Eu tô agora justamente lendo a obra toda dele, por causa de preparar essa antologia. A quantidade de vezes que a palavra Curitiba aparece nos livros dele é quase exagerada. É exagerada, na verdade. E não é assim, este bairro, aquela rua. Não, é Curitiba. Essa entidade meio estranha, meio anômala, que para ele vira esse universo muito especial. E para nós, é muito legal. É a vingança total do provinciano, né? É o único momento que a gente pode dizer, vocês do resto do Brasil nunca vão entender tão de perto quanto a gente. É um segredo muito bem guardado, né? Que ele foi soltando em pílulas. Mas é uma cidade que é retratada, não do ponto de vista, assim, histórico. Ele não fica falando dos edifícios, das avenidas, da história, das grandes figuras. É uma coisa meio mitológica. Me lembra muito a Zona Norte do Rio de Janeiro, do Nelson Rodrigues, né? Assim, um lugar imaginário, de certa maneira, também, né? É um sítio do Pica-Pau Amarelo, sei lá. Não é exatamente a cidade historicamente falando, né? É estranhíssimo, cara, porque é inclusive a cidade histórica, sim. Ele vai pra parte da vila que ele conheceu quando muito jovem, uma cidade muito pequena. É muito ancorado na realidade, na geografia da realidade, em personagens da cidade. Especialmente quem viveu mais a geração dele reconhece pessoas pontuais por trás de tudo aquilo. Muito da ficção dele vem de notícia de jornal de Curitiba da época. Então é muito realista, mas ao mesmo tempo são os efeitos colaterais do realismo intenso, né? Acabou criando uma coisa que é surreal, que é muito maior do que a realidade e que é muito mais interessante, muito mais viva do que a realidade, especialmente essa realidade, sei lá, documental chatinha, né? De ficar celebrando o edifício não sei que lá, a avenida não sei quem. É o mito que ele quer, é essa narrativa meio já literária antes de virar literatura, né?
Deixa eu perguntar uma coisa pro Caetano. Claro. Não, porque primeiro eu acho que tem essa... Né, é impossível não pensar naquele lugar comum que é: se você quer ser universal, começa pintando a sua aldeia. Que, aliás, essa frase é um lugar comum, que é uma frase do Tolstói, mas eu perguntei já pro Irineu Franco Perpétuo e ele falou, que traduziu, Ana Karenina, ele falou que ele nunca achou essa frase. Então, eu tenho desconfiança. Mas, de qualquer jeito, o Tolstói devia ter falado a frase, porque é boa. E eu acho que o Dalton faz muito isso, né? Vem de uma geração que estava ali brigando os regionalistas com os urbanos, e ele consegue fazer uma síntese, que é uma coisa muito dele, né? Ele não é nem regionalista como era o Graciliano, o Jorge Amado e tal, e nem urbano como é o Rubem Fonseca e tal. Então ele junta um pouco um universo que é um pouco da violência, mas nessa cidade inventada, que é muito interessante e é muito universal, né? Porque é um cenário mítico, como vocês disseram, mas para falar de sentimentos muito humanos. Mas eu queria perguntar para o Caetano o seguinte, que é um cara muito da língua, e eu acho que o Dalton, ele tem uma língua, uma sonoridade muito particular, né? Você ouve uma frase, dá para saber que é o Dalton Trevisan. Eu acho que isso talvez seja a maior glória de um autor. Às vezes basta uma palavra. Se eu falar Corruíra, você sabe que você está falando dele, assim, né? Mas eu queria que o Caetano, como curitibano, é um sotaque de Curitiba ou essa linguagem é mítica também? É uma coisa inventada e que não é exatamente isso? A maior assinatura ali é dele mesmo, é estilo pessoal. A coisa da elipse, a obsessão pelo singular, né? O óculo, enxugou o lábio no guardanapo. É uma coisa que é muito dele. Posso estar falando uma bobagem aqui em termos de gerações ainda mais antigas do que a minha. O diminutivo, né? Tem um diminutivo. O diminutivo eu já não sei, porque eu tenho o mesmo vício por diminutivo e já me disseram que é uma coisa meio curitibana. Então talvez seja. Me disseram, por exemplo, que eu cheguei a publicar, né, no Latim Poc, brasileiro gosta até de fazer diminutivo de gerúndio, e já me disseram, cara, não é brasileiro, é curitibano que faz isso. Então talvez tenha alguma coisa aí. Mas tem algumas coisas que são locais. Hoje eu estava conversando com os alunos, nessa de ler os contos, eu sempre falo que as editoras de São Paulo não me deixam, como tradutor, usar o verbo apurar com o sentido de apressar, né? Fulano está apurado para fazer tal coisa. Não, isso é regionalismo. Aí eu tô lá lendo o Trevisan, eu topo com uma frase num encontro, uma menina dizendo para um amante, pedindo, me mande um pouco de dinheiro porque eu tô apurada com um carnê. Cara, isso assim, isso canta Curitiba pra gente. Isso é muito, muito curitibano. Provavelmente em outros lugares aparecem. Tipo, a menina que, entre aspas, sofria de ataque. Minha avó falando, minha mãe falando, ela sofria de ataque. Daí fazer o quê, né? Ela ficava apurada com as coisas, às vezes. Tem umas coisas ali que são Curitiba, sim. Tem muita coisa que é dele. Tem uma fronteira difícil de determinar também. Voltando ao paralelo com o Nelson, também essa língua dele, carioca, é meio verdadeira, meio falsa também, né? Aquele jeito de falar. Paulo Henrique Brito já falou, ninguém fala assim, no entanto é tão real, parece uma coisa decalcada da rua, né? E você, Galindo, é um escritor diferente, a sua vida é muito diferente da vida do Dalton, né? No sentido de que você frequentava os lugares que ele frequentava, no sentido, à noite ali, esse bafom curitibano, a boca maldita e tal, ou não exatamente? Não, nesse sentido eu acho que eu sou mais curitibano que ele. Eu sou muito mais bicho recluso. Nunca frequentei, não sou um bom exemplo. Não conheço muito bem os círculos locais, nem muito da minha geração. O Felipe Rich, que cresceu aqui, né, que passou um pedaço da adolescência, da juventude aqui, brinca de dizer para as pessoas que a gente não se conheceu quando ele estava aqui, porque ele estava nos bares com as pessoas, com os escritores, etc. E eu estava estudando latim, fechado em algum lugar. E eu acho que eu não sou um bom exemplo, por ser curitibano demais, talvez. A gente estava aqui no bastidor, já a Ana Lima, querendo começar a entrevista antes da hora, perguntou se você já viu ele pela rua, como é que é essa parte, esse folclore de encontrar com ele, ir atrás dele, né? Eu queria saber, primeiro, se você já trombou com ele, assim, por acaso, e também se você já foi atrás. Cara, não, nunca stalkeei, quer dizer, não intensamente. Eu achava, inclusive, bonito o fato de que a cidade respeitava esse desejo de reclusão pública dele, porque todo mundo sabia quem ele era, todo mundo que é de livro, todo mundo conhecia a cara dele, todo mundo via ele andando. Mas havia um respeito, havia até uma certa proteção desse resguardo. Porém, durante 20 anos eu morei a 4 quadras da casa dele. Então eu encontrava ele muito frequentemente. Recentemente, tanto ele quanto a gente acabou se mudando. E quando adolescente,
Eu parei ele na rua uma vez, depois uma mais velha, tipo, uma vez na fila do mercado, uma vez na esquina da universidade. Mas assim, naquele espírito de, obrigado por existir, basicamente. Foi o que eu fiz. E ele era muito cortês com as pessoas que abordavam ele desse jeito. Mas ficou por isso. Aí, bizarramente, muito agora no fim da vida dele, ele desenvolveu uma fixação pelo nosso cachorro. Porque ele estava sem cachorro, e daí a gente ficava mandando vídeos do nosso cachorro para ele, e ele ficava muito feliz de conhecer o nosso cachorro. Nosso cachorro conheceu o Dalton muito melhor do que eu. Que maravilha! Vídeos do cachorro, mas por onde? Por e-mail? Via Fabiana, né, que é a agente, anjo da guarda, protetora e etc. Ele ficava recebendo essas coisas por WhatsApp. Como chama seu cachorro, Caetano? Chama Leopoldo, em homenagem ao Bloom. Ah, muito bem. Eu chutaria Leopoldo. E ele adorava isso também, né? Ele era um super leitor de Joyce, um super leitor de Ulisses. Tá aqui o Leopoldo. Que é um podcast, as pessoas não vão ver o Leopoldo. Ouvintes do podcast, vocês perderam a imagem do Leopoldo. O cachorro, só Dalton Trevisan conhecia essa imagem. Peço que os ouvintes imaginem o Leopoldo aí, o cachorro preferido de Dalton Trevisan. Eu queria te perguntar, Galindo, você deixou a sua tradução do Ulisses pra ele? Deixei. E aí? Porque o bichão respondia, né? Teve isso, eu deixei com uma dedicatória gigantesca, no tempo em que ainda a comunicação se dava através da livraria do Chaim, né? Deixei lá na livraria, entregaram pra ele, depois ele deixou um comentário pra mim, e depois ele leu outras traduções, ele era um super fã de Salinger, né? E ele leu O Apanhador, ele leu essas coisas antes de serem publicadas. Nessas alturas eu já mandava para ele o digital, que era impresso para ele em letras grandes, e ele lia antes e também mandava comentários. Isso também eu queria ouvir você falar, Caetano, porque ele é um Salinger curitibano, e, né, assim, ele era muito fã, mas também muito por essa postura, né, da reclusão Eu achei impressionante que essas fotos que saíram agora é sobre a amizade do Dalton com o Poti Lazarotto, que é um grande ilustrador curitibano também, e que eles têm uma parceria fantástica de vida inteira, assim, né? As capas do Dalton, grande parte delas são feitas pelo Poti. Acho que tem uma coisa dramática do Poti que é muito maravilhoso também. Mas aí na caixa tem essas fotos dele jovem e é muito parecido, até a postura, a pose das fotos, né? Tem uma coisa meio escondendo o rosto. Eu achei muito impressionante, assim. E se você, que traduziu o Salinger, e que é um grande leitor de Dalton, se você consegue ver alguma coisa ou não? É mais só na postura, no jeito de ser no mundo? Não sei, eu acho que tem alguma similaridade. Talvez um pouco esse fascínio pela oralidade, né? Esse fascínio por um narrador que parece sempre ser legível em voz alta, né? Que parece sempre estar falando com você. O fascínio pela forma do conto, né? A gente fala no Salinger, pensa no Apanhador, mas ele era um contista, eu acho, acima de tudo, né? E alguém que pensou bem e muito bem a forma do conto, da narrativa breve, do desfecho. Eu acho que o Trevisan se alimentou de muita coisa ali. Ele era muito antenado. Novelas Nada Exemplares cita Joyce pelo nome, é o primeiro livro dele publicado nacionalmente. A primeira tradução do Ulisses no Brasil sai na Joaquim, que era editada por um menino de pouco mais de 20 anos em Curitiba. Ele era muito esperto, muito antenado, e ele cita no Novelas Nada Exemplares, ele cita a noção de epifania joyciana, que circula na crítica do Joyce. Ele estava lendo crítica de Joyce nos anos 60 no Brasil. Isso era muito, muito estranho. Eu acho que ele se alimentou dessas coisas todas, sim, e ele mesmo reconhecia essas similaridades. Mas também reconhecia as divergências, né? Ele não é Joyce, ele não é o Salinger, ele não é o Machado, mas ele sabia muito bem o que localizar nessas pessoas e como se apropriar dessas coisas. Dialogava direto de igual para igual, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu acho que com plena consciência dessa estatura. E como ele tinha acesso a esses livros? Porque, bom, enfim, circulavam livros estrangeiros no Brasil, né? Eram livros importados. Toda a capital tinha ali uma livraria de livros importados, imagino, né? Mas como é que era essa... Qual que é a origem também? Eu queria saber um pouquinho do Dalton. Você sabe alguma coisa mais biográfica, Caetano? Sobre família, origem? Bom, família de imigrantes italianos. No entanto, a essas alturas, quando ele nasce, já era uma família de posses, como se diria por aqui. Eles eram donos de uma fábrica de cerâmica e de vidro, que patrocinava o Joaquim, né? Todos os anúncios do Joaquim eram da Cerâmica Trevisan. Eles tinham um terreno gigantesco no centro da cidade, onde era a fábrica dos pais dele e tal. Então ele teve uma formação já um pouco privilegiada nesse sentido. Mas veja, Curitiba era muito uma vila.
nesse momento de anos 20, anos 30, era uma cidade de 70, 80 mil habitantes, completamente isolada de qualquer coisa. Você fala em livraria internacional, cara, na minha juventude havia uma livraria de livros importados em Curitiba, na minha juventude. Você imagina décadas e décadas e décadas atrás. Certamente havia alguma circulação de livros, mas o que havia naquele momento era um grupinho de intelectuais muito interessantes, que se reuniram em torno da Joaquim. O próprio Poti, o Erasmo Piloto, alguém ligado à história da universidade, inclusive, o próprio Dalton. O Poti foi para a Europa mais de uma vez, trouxe coisas, essas pessoas circulavam. O Erasmo Piloto traduziu uma Mallarmé, o Erasmo Piloto traduziu esse trechinho do Ulisses que saiu na Joaquim. Então, era um pessoal muito bem antenado, no meio dos quais essas informações certamente circulavam. A gente sabe que eles tinham um pouco esse tipo de acesso, né? Então, ele teve essa sorte. E eu devo falar aqui da minha alma mater, de entrar na Universidade Federal do Paraná e de encontrar um círculo de intelectuais afins, com quem ele pôde conversar e fazer muita coisa, muito interessante. Não, porque eu acho que acaba sempre tendo, por mais que os lugares fossem muito isolados, né? Minha família é de Belo Horizonte, mas é justamente nesses lugares em que uma livraria incrível surge, porque existem pessoas carentes que viram um ponto de encontro. E aí, nisso, eu queria aproveitar para te perguntar, para explicar para os nossos ouvintes o que é a Livraria do Chaim, que é esse lugar também mitológico, né, para quem gosta do Dalton, que era o ponto de contato dele com o resto da humanidade, praticamente, né? O que é isso, a Livraria do Chaim? É uma história curitibana, cara. A Livraria do Chaim é um lugar complicado. Uhum. No entanto, durante, dos anos 80, anos 90, muito especialmente, a Folha de São Paulo chegou a dar uma matéria dizendo que era a melhor livraria do Brasil. Era uma livraria muito grande, em termos de títulos, caótica, completamente improvisada, mas era um lugar em que você podia encontrar praticamente de tudo. Do lado da universidade, do campus de letras da universidade. É só atravessar a rua. E as pessoas se encontravam lá, as pessoas de fato se encontravam lá. E como o Dalton morava muito perto, e conhecia bem o Chaim, acabava que o Chaim virava esse escritório emprestado do Trevisan. Era onde ele recebia os fax que ele usava para se comunicar, era onde ele deixava bilhetes, era onde as pessoas deixavam coisas para ele e pegavam coisas de volta com ele. Que é engraçado, você podia ver ele entrando e saindo da livraria, mas você não falava com ele, você deixava no caixa do Chaim para entregarem para ele. Então criou mais esse mito, né? O mito da livraria do Chaim em torno do Dalton. E Ana Lima, eu queria perguntar para você que, como curadora, você está, obviamente, observando toda, né, a cena literária atual, as modas literárias, as tendências de mercado. Quer dizer, o curador é obrigado a lidar com essas coisas. Como é que você situa a obra dele nesse contexto atual da literatura brasileira, que parece tão oposto à obra dele, né? Assim, ele não é um autor fácil, talvez, de trabalhar hoje, porque traz temas, usando aspas aqui, politicamente incorretos. Eu digo isso porque, né, não é uma sacanagem a gente falar de politicamente correto e incorreto na literatura, devia ser proibido, mas de alguma forma ele está falando de prostituição, de travestismo, de doideiras generalizadas. Quer dizer, espancamento, isso, pedofilia, sexo violento, taras sexuais, né, obsessões sexuais de homens, né? E eu queria saber como é que você vê isso nesse mundo de hoje. Acho muito interessante que ele não estivesse sendo abandonado. Acho que a gente estava, como eu falei no começo, né, com coleção nova, depois a mudança da editora, livro de crítica, evento na academia. Quer dizer, não era um autor esquecido, né? Não é daquele cara que, tipo Campos de Carvalho, que o pessoal falava, morreu esquecido. Não é o caso. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre ele, um pouquinho nesse mundo nosso literário de hoje. Eu acho que o Dalton talvez, assim, eu não tenho dúvida de falar que ele está entre os 3 melhores contistas brasileiros, né? Escritores também, mas ele é um escritor que é um contista. Ele tem um romance, que é uma novelinha, um pouco mais que uma novelinha, né? Que é o Polaquinha. E O Vampiro de Curitiba, que talvez tenha ficado o livro mais famoso porque ele ganhou esse epíteto, ele é o que dá para chamar assim de um romance fractal, né? Porque é o mesmo personagem, que é o Nelsinho, que se repete em vários contos. Então são vários contos, mas atravessados por esse mesmo personagem. E ele mesmo falava isso, né? Ele falava, eu escrevo, a minha obra é reescrever sempre o mesmo conto, né? Ele tinha
coisa da obsessão, como você lembrou do Nelson Rodrigues, né? Assim, acho que tem muitas coisas, eles são muito diferentes, mas tem muitas coisas que os aproximam, assim. E eu acho Dalton um sujeito muito curioso, porque, assim, quando o cara faz uma coisa absolutamente inovadora, com a linguagem como ele faz, ele é muito inimitável, né? Eu acho que é um pouco como sei lá, a Hilda Hilst, que é uma poeta e uma prosadora, sobretudo, né? Porque ela é uma poeta do século XIX, aquelas canções de amigo que ela faz, assim. Mas na prosa, a Hilda tem uma coisa joyciana, um fluxo de consciência, uma coisa que é muito uma novidade, e é tão novidade que não foi seguida por ninguém. É muito difícil de você falar, porque o Leminski, por exemplo, para ficar em Curitiba, né, Caetano? O Leminski é um cara que você vê que abriu portas de toda uma geração. Hoje em dia tem gente que faz poesia com essa referência que é o Leminski. O Dalton, apesar de ser contista e o conto ser uma coisa muito importante na literatura brasileira, era na época, ele é de uma geração de pelo menos dois outros contistas gigantescos, que são o Sérgio Santana e o Rubem Fonseca, né? Mas enquanto o Rubem Fonseca é esse sujeito que um monte de gente seguiu atrás, né? Então você pega o Rubem Fonseca, você tem o Marçal Aquino, Patrícia Mello, enfim, assim, tem um monte de gente, o Fernando Bonassa, uma coisa muito de geração, e que o padroeiro é o Rubem Fonseca. O Dalton não. É difícil você pensar quem que faz conto desse jeito. Eu não conheço outro. Se você conhecer, me avisa, que eu gostaria muito de saber. Assim, eu acho que ele tem uma coisa tão única, né, no jeito de construir as obsessões, assim, que ele ficou muito isolado nesse lugar maravilhoso de inventor de linguagem mesmo, né? Ele tem um léxico, ele tem uma gramática, é muito forte tudo que ele inventou. Bom, isso é muito na questão da forma, mas você pergunta do conteúdo também. Não sei, Paulo, é muito difícil. Como você sabe, a gente fala há muitos anos, eu e você, sobre o Nelson Rodrigues, e o tanto que a gente é apaixonado pelo Nelson e quanto ele seria cancelado hoje. É muito difícil você defender a moral, né? E o Dalton, ele tem isso, que é uma moral caótica e anárquica, assim, porque né? Ele tem ali um comportamento, mas é muito difícil você defendê-lo do que ele está falando. Por outro lado, como diz no livro que a Tinta da China publicou, organizado pela Eliane Robert Moraes, né? Como que é o título do erotismo? A Parte Maldita Brasileira, que é o livro dela mesmo, né? De autoria dela. Sim, né? E que é maravilhoso, né? Porque aí ela filia. Se o Dalton não tem ninguém que o imite ou o siga, homenageie na forma, que eu acho que é uma coisa muito radical, quando ela fala da parte maldita brasileira, e nesse livro é muito claro, assim, ela está falando justamente disso, né? De como o desejo e a compulsão e como as pessoas são movidas por isso. E você falou o desejo masculino, mas tem o desejo feminino também nos contos, não tem, Caetano? As mulheres são loucas, ao contrário do Nelson. O Nelson, as mulheres não têm muito isso, mas o Dalton tem um reconhecimento profundo do desejo feminino, né? Ele fala ali de um jeito que é muito bonito de ver, assim, também. Quer dizer, é todo mundo doente, maluco, obcecado, enlouquecido, mas assim, homens e mulheres têm esses desejos misturados, assim, né? E só para terminar, assim, uma coisa que eu acho muito curioso, no dia que a gente fez uma homenagem para ele, no dia do aniversário dos 99 anos, a gente convidou várias pessoas para lerem contos, e as pessoas escolheram os contos aleatoriamente. E o Reinaldo Moraes escolheu ler um conto do Vampiro de Curitiba chamado A Noite da Paixão, que é um conto impressionante, que é uma prostituta velha, feia, e eles têm o Nelsinho, né, que é esse personagem de todos os contos do Vampiro de Curitiba, tem um encontro, assim, e é a Noite da Paixão, porque é uma noite de paixão de Cristo. Então ele pega a mulher saindo da igreja, né, uma prostituta que vai na igreja à noite, e eles têm uma torre da noite ali, entre o asco e o desejo, é uma coisa muito maluca. E aí a Mara Moira, que também estava lá para ler, ela escolheu ler um conto do primeiro livro, como chama, Caetano? 7... Novelas Não Eram Exemplares. Não é aquele que ele renegava. Dos 7 anos de pastor. Dos 7 anos de pastor.
E foi impressionante que, sem combinar, cada um escolheu o seu conto. E quando a Amara começou a ler, ele tinha várias frases que eram a mesma frase, só que no conto que a Amara leu, que era esse do primeiro livro Renegado, era um encontro de dois gays, era um encontro homossexual, que tinha a repulsa, não sei, e que ele transporta essa cena para o Vampiro de Curitiba depois e vira uma outra atração de desejo. Então eu acho que ele tinha, você pensar, este homem morando em Curitiba, fazendo isso nos anos 60, né, 50, no caso do Pastor, é muito disruptivo, para usar essa palavra aqui. É muito. Ele é de uma modernidade, de uma audácia, de uma ousadia formal e em tema também, que eu acho muito fascinante, né? O Caetano, acho que sabe mais ainda o que significa você ser isso em Curitiba, né? Assim. Na geração dele, né? E eu tenho pensado muito nisso, até por estar envolvido com esses projetos de reapresentar a obra dele, tentar levar a mais leitores. Tenho pensado muito nisso. E, curiosamente, tem ecos Salingerianos, né? Porque quando a gente foi lançar o Salinger, o Apanhador, a gente ficava pensando, será que o jovem brasileiro periférico de hoje vai conseguir se identificar com o Janotinha em crise de identidade na Nova York de meados do século XX? E a gente descobriu que sim, que se identificava muito vigorosamente. Foi muito bonito de ver isso acontecer. E no caso do Trevisan, cara, o que tem me parecido é que, assim, ele tinha todos os motivos do mundo para ser cancelado 700 vezes por dia. E, no entanto, você vai ler os contos e você descobre que é meio impossível chegar a esse juízo óbvio. Eu acho que tem duas razões. Uma é o fato de que ele era realmente apaixonado por aquela frase do Terêncio, né, o escritor latino, de que eu também sou um grande fã, a ideia do sou humano e nada de que é humano me é estranho. E você percebe muito nitidamente que ele é o cara que está interessado nas pessoas. Se as pessoas são doentes, se as pessoas são dodóis, se as pessoas são taradas, se as pessoas são violentas, ele quer saber delas. Existe uma espécie de, eu quase diria de afeto, existe uma espécie de vontade de compreensão naquele narrador e naquela literatura que está muito distante da fetichização, está muito distante da objetificação e muito distante da exploração. E tem um outro dado que é a linguagem. Porque especialmente esse Dalton maduro, esse Dalton mais típico, né? Esse Dalton da dália de bundinha em botão, esse Dalton dos seios que são dois gatinhos bebendo leite num pires, a concha bivalve nacarada, que é, né, a vulva feminina. Ele é tão ridículo, ele é tão kitsch, ele é tão exagerado. O pênis é flauta de mel e ferrão de fogo. Mas a gente começa a rir imediatamente, porque a coisa é grotesca, é pervertida, como você falou, é pedofilia, às vezes é estupro. Os contos de estupro são muito violentos, ele nunca faz os contos fofinhos. Mas aquilo é feito com tanto carinho e com tanto exagero nessa linguagem que vira afeto. É maluco. Tem o terceiro dado, que é esse que a Ana já apontou, né? Ele estava escrevendo um conto genial, que é uma mulher escrevendo cartas para alguém, e só no final você percebe que esse alguém por quem ela quer deixar o marido é uma menina, e ela diz, não, eu vou ficar com você, e aparece um adjetivo no feminino flexionado. Tem o desejo feminino, tem homem que mata mulher? Tem, mas tem mulher que mata homem também. Tem vidro moído circulando para todo lado ali dentro e punindo um monte de comportamentos masculinos muito típicos da época. Então, eu acho que tem esse ecumenismo, essa visão de interesse pelas pessoas que impossibilita isso. Eu acho que praticamente impossibilita. Torço, inclusive, que as pessoas tenham essa sofisticação. E você falou de 3, eu acrescentaria um quarto, e que é uma coisa que é rara na literatura, eu falo brasileira, mas eu acho que até mundial, assim, que é um nível de apuro com humor. Ele é muito engraçado. Quando a cena vai ficar desesperadamente trágica e barra pesada, tem quando fala o ferrão de fogo, ele te quebra de um jeito, assim, né, pra botar, assim, ele tem... Não dá pra levar a sério. Não dá, ele é muito bem-humorado. Ontem, quando eu fui escrever o texto e fiquei fazendo as coisas, eu peguei o Aé. O Aé é uma delícia, né? Mas, primeiro que é um livro chamado Aé. Eu acho isso já é absolutamente genial, né? Qual outro livro tem uma onomatopeia, quase, assim, né, no título? E depois que ele é todo engraçado. É trágico e engraçado, né? É trágico porque é humano, assim. E concordo muito que ele tem afeto. Ele tem carinho por essas personagens, assim. Isso eu acho... Pelo doentio, pelo obcecado, os velhinhos, né? Ele me lembra muito porque, eu até citei isso no texto que ele falou, eu queria, quem me dera o estilo do Bilhete do Suicida, né? Que é a coisa sucinta. E eu lembro muito do Cioran, que é um filósofo
romeno, que fala assim, o epitáfio, a praga, o telegrama, exemplos de estilo. Eu acho que o Dalton ele assinaria embaixo, assim, porque é essa coisa a mais lapidada possível da língua. E ele chega num lugar, assim, que é muito perfeito, porque é doente, é desesperado, é engraçado e é afetuoso ao mesmo tempo, né? Isso parece um milagre. Eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters e em outros conteúdos que a gente publica para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza, e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a entrevista, os melhores momentos da conversa e outras curiosidades, é só entrar na seção de podcasts do nosso site. E agora, a gente tem um recado do Ricardo Araújo Pereira para você. Olá, leitores da revista 451, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O podcast é falado neste idioma, que é, embora não pareça, o vosso. Só que eu falo com sotaque de Portugal, lamentavelmente. E antes de seguir com o programa, a gente tem também um recado das edições Sesc São Paulo. A trajetória do artista José de Quadros é tema do mais novo lançamento das edições Sesc. Entre a periferia de São Paulo e a cidade de Kassel, na Alemanha, o artista brasileiro desenvolve um trabalho focado nas demandas sociopolítico-culturais de nosso tempo. José de Quadros, Sobreviver Ainda, reúne em edição bilíngue 30 anos de produção artística, evidenciando trabalhos que refletem sobre questões sociais e geopolíticas. A publicação conta ainda com o ensaio da organizadora Teresa de Arruda e de entrevista conduzida por Bel Santos Maier e vozes daqui de Parelheiros, além de artigo assinado por Rita de Fitas. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. E agora, vamos partir para a segunda parte da conversa com a Ana Lima Cecílio e o Caetano Galindo sobre o Dalton Trevisan. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um pequeno merchan da nossa editora, a Tinta da China Brasil. Em 2024, quando o Dalton Trevisan completou 99 anos, a gente publicou aqui na nossa editora um e-book gratuito de crítica literária sobre o Dalton Trevisan. É isso mesmo, são 9 ensaios organizados pelos professores Hélio de Seixas Guimarães e Fernando Paixão, e uma edição que foi publicada gratuitamente pela Tinta da China Brasil, em parceria com o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então fica aqui a dica de entrar lá na Amazon, buscar o título Dalton Trevisan, uma literatura nada exemplar, e baixar gratuitamente o arquivo desse livro incrível de crítica, uma homenagem feita ao Dalton Trevisan em seus 99 anos. O livro também está disponível gratuitamente no site do IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros. Mas eu queria saber, Caetano, você como professor e tradutor, né, escritor também, você sente que essa marca da sintaxe, que eu acho que é uma marca forte dele, você sente na sua escrita, por exemplo, você faz Dalton Trevisanices? Eu acho que a Ana até falou disso, não lembro se foi na nossa conversa prévia, inacessível para os ouvintes do podcast, ou se foi aqui, mas a Ana até falou disso. Ele é daquelas poucas figuras que tem um estilo tão próprio, tão singular e tão bem caracterizado, que você só consegue fazer pastiche de Trevisan. É muito difícil você registrar uma influência da sintaxe da linguagem do Dalton Trevisan. Ou você vai imitar, e daí vai imitar mal, ou você vai ter que aprender a fazer o teu. E eu acho que isso é uma coisa dos grandes escritores com muita frequência. O que eles legam para uma geração seguinte é o aprendizado de que dá para fazer diferente.
Você lê essas pessoas e você descobre, cara, dá pra fazer isso e ninguém tinha feito isso. E se dá pra fazer isso, eu posso tentar fazer outra coisa também. Essa possibilidade de fazer diferente, eu acho que é uma coisa que sim, muita gente carrega de um escritor como ele. Isso aí é o tal do estilo, né? Porque eu, às vezes, dando aula, por exemplo, de edição de texto e preparação, a gente fala, porque o estilo do autor... E aí um dia eu tentei falar, onde está o estilo, né? O que significa isso, que é uma coisa que parece abstrata, né? E aí eu tento mostrar para os alunos, sei lá, como é que é o estilo, onde ele mora, né? Então é a pontuação, justamente elipses, a sintaxe, né? O estilo tá muito aí. Isso, sem dúvida, é um cara que tinha um puta de um estilo, né? E que foi depurando, né? Naquela época que ele começou a fazer os contos mais telegráficos, assim, teve muita gente até que se perdeu um pouco ali, né? Como que vocês percebem essa fase ali que foi começo do século XX, não foi? Quando ele deu a enxugada, assim? Foi nos anos 90. Foi no comecinho dos anos 90, na verdade. Acho que é 93 e 2... Século XXI, desculpa. Pra mim foi um desbunde. Eu já vinha lendo a ficção dele há algum tempo, mas quando eu comecei a ver aqueles livros saírem na minha vida, e chegavam aqueles livros e eu dizia, que diabo esse cara tá fazendo? Ele tá conseguindo recortar as coisas desse jeito. Pra mim foi um desses momentos de eu perceber, caraca, olha, um cara te dizendo dá pra fazer isso que ninguém tinha feito. E ele recortava de si mesmo, né, Caetano, assim, porque tem coisas que apareciam, era uma frase perdida no livro lá de trás e que volta como um mini conto completo, né? Tem uma história muito linda que eu não conhecia, que o Marcelino Freire, ele organizou livro de microconto mais de uma vez, né? Os menores contos brasileiros do século XX, fazia essas coisas. E tinha uma das coisas é que os contos tinham que ter 50 palavras. E ele mandou o convite para o Dalton e o Dalton respondeu dizendo não em 50 palavras. Aí o Marcelino mandou 50 palavras de resposta e eles ficaram a vida inteira trocando só 50 palavras, assim. A dedicatória do livro em 50 palavras é muito bonitinho. Ele botou no Instagram dele. Maravilha. E que mais, gente? Vamos lá, vamos falar do Dalton. Quais são os planos, Caetano? Eu sei que você está bem no comecinho do trabalho ainda, mas para essa... É uma antologia que você tá organizando, é isso? Junto com o Felipe Hirsch? Era essa pergunta que eu queria fazer para o Caetano, porque o Dalton, ele era um grande antologista de si mesmo, né? Grande, assim. E como que é fazer uma antologia de um auto-antologista, assim? Como que você tá pensando o critério disso e tal? Cara, eu tenho uma grande tradição de aceitar tarefas que eu não devia ter aceitado porque eu não tenho competência para realizar. Então eu tô muito tranquilo quanto a isso. E muito tranquilo porque o que a gente quer fazer, eu e o Felipe Hirsch, nessa organização, a gente está fazendo muita força, inclusive, para não olhar os critérios do Dalton, não olhar a antologia pessoal, não olhar, por exemplo, Gente de Curitiba, que ele só fez circular por aqui, e que também é uma antologia logo depois da antologia pessoal, não olhar os caderninhos, os cordéisinhos que ele vinha soltando nos últimos anos também. Isso partiu de uma angústia do Felipe, que foi de perceber que há uma geração de leitores brasileiros que não tem familiaridade com Dalton Trevisan. E a gente acha isso um absurdo, a gente acha descabido, que ele não circule, que ele não seja lido. Então, o nosso critério básico nós queremos fazer um livro que permita que gente que não conhece Dalton Trevisan conheça, na medida do possível, de uma maneira completa, de uma maneira interessante, mas de uma maneira sedutora, acima de tudo. O nosso critério, por enquanto, está sendo, vamos ler a obra toda e vamos anotando aquilo que a gente achar extra foda. Meu único critério é, cara, isso é bom demais e dane-se. Se é politicamente incorreto ou não, se é representativo ou não desse ou daquele período, desse ou daquele Dalton. Talvez seja um critério quase de segunda ordem. A gente quer fazer uma antologia muito forte, uma antologia que leve as pessoas, especialmente as pessoas que não conhecem, a dizer, cara, então deixa eu ver qual é desse cara aqui, para daí mergulhar nesse mundo confuso, caótico, de reescrita, de edição, de antologia da antologia, de citação da obra nele mesmo, de incorporação de vida e obra dos jeitos mais insanos, que a gente vai começar a entender melhor agora, quando o acervo dele começar a vir a público. As pessoas vão ter uma porta, a gente quer uma porta de entrada para esse projeto novo de republicação da obra inteira, né? Maravilhoso. Esses livretinhos, eu acho que é uma coisa legal de contar, assim, porque é uma coisa que ele faz desde os anos 50, né? Primeiro ele publicava na Civilização Brasileira, né? Acho que começou, depois passou para José Olímpio, depois foi para Record, desde 1978. Talvez seja o caso de autor mais longevo de uma casa editorial, cara que de 78 até agora, quando passou para Todavia, ele ficou na Record, né?
Mas ele fazia esses livretinhos que são umas pérolas, né? Quando a gente fez a homenagem para ele nos 99 anos na Brasiliana, a Fabiana, ela trouxe um material que eram assim os livretinhos de durante anos, autografados e com correções dele, que agora estão lá na Brasiliana. Agora, na Flip, a Fabiana me entregou uns que ele tinha acabado de fazer. Então, era uma obsessão dele, né? Não só fazer essas antologias pessoais, mas de fazer o objeto, o livro, cuidar disso. Tem uma diagramação, era a parceria dele com o Poti, era muito próxima, porque para ele era importante estar ilustrado, o que é impressionante, né? Porque é uma obra, como a gente falou, acho que também falamos antes da conversa aqui, mas que é absolutamente sonora, né? O Dalton, ele fala em voz alta, é um texto que fala em voz alta, assim. Ela também é muito imagética, né? Ele com 2 traços, ele fala o olho arregalado, tremendo, a gola puída. Você tem essa figura com 2 traços, você tem perfeitamente quem é. E mesmo assim, ele tinha essa coisa com o Poti, que é maravilhoso, que é o traço do Dalton e do Poti. É muito bonito, assim. Só para explicar também para o ouvinte que não sabe, né? Porque as pessoas que se correspondiam com o Dalton, e podia ser, entre aspas, qualquer um, falando aqui sem desqualificação nenhuma. Ele respondia de fato, escritores, pessoas, né, que convidavam para eventos, né, insistiam em pedir entrevistas e tal. Ele mandava esses livretinhos feitos à mão. Eram livros em xerox, é isso? Quase um cordel, por isso que o Caetano falou. Ilustrados. Era uma gráfica em Curitiba, né, Caetano? Eu não sei. Eu tenho alguns que eu ganhei de presente. Eu tenho uns muito chiques, eu vou me gabar disso agora. Mas que a Maria Lúcia Rangel e o Sérgio Augusto, que são 2 grandes amigos meus, assim, eles me deram a coleção da Marilu, que tem os autografados para o pai dela, que é o Lúcio Rangel, para o tio dela, que é o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, e para o Rubem Braga. Eu tenho esses livrinhos, assim, autografados pelo Dalton, super com carinho e admiração, a letrinha bonitinha, são muito bonitinhos. Tem um lado louco nessa história, porque assim, ele era um cara muito esperto em termos de circulação, de projeção, de criação de carreira, de gestão da imagem dele. É assustador o controle que ele teve sobre tudo isso durante a vida dele toda. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa meio diabinho, meio de samizdat, assim, de autopublicação subversiva, que era, ele gostava da ideia de que esses textos circulavam pouco, que esses textos estavam em Curitiba. O momento em que ele, por exemplo, ele publica a antologia pessoal, Dalton cedeu, fez uma antologia grande para a Editora Nacional, festa, celebração. Cara, deu, sei lá, acho que foram meses, ele solta uma outra antologia só em Curitiba, que chama Gente de Curitiba e que só circulou aqui, sabe? Tipo, eu vou minar o projeto a que eu mesmo me dediquei, porque agora existe outra que é uma sombra daquela. Ele tinha uma coisa de espírito de porco, que eu acho que era mais forte do que todas as outras, às vezes. Esse saiu pela Arte e Letra, o Gente de Curitiba, né? É isso? Não, o Gente de Curitiba acho que saiu sem selo, saiu só como edição própria. O que saiu pela Arte e Letra foi o Sonata ao Luar. Sonata ao Luar, sim, saiu pela Arte e Letra. E a Arte e Letra fez essa caixa, que é mais, não é um livretinho, é uma... Que é um absurdo. É um absurdo. Tem facsímile porque é da amizade do Dalton com o Poti, então tem facsímile dos cartões postais, o Poti ia viajar e escrevia pro Dalton. Eu tenho um que é lindo, que ele escreve pro Dalton, ele fala Franz, o Poti manda esse postal, Franz, como se o Dalton fosse o Kafka e ele fosse o Max Brod, né? Fala, você tá muito chato, eu vou queimar tudo que você deixou comigo. E manda, então tem essas piadinhas deles, assim, é muito, muito linda. Jurados do Prêmio Jabuti, prestem atenção, projeto gráfico absurdo. Absurdo, maravilhoso. E ele sabota também os organizadores póstumos, né? Porque todo mundo que está acostumado a organizar, trabalhar em edições póstumas, sabe que o manuscrito que vale é aquele último deixado, revisado em vida, a última edição em vida. Quer dizer, você tem uma certa hierarquia de como editar um autor morto que já tem um caminho trilhado. Essa misdat que você fala, esses pequenos livretos, bagunçam isso, né? E eu queria saber, você acha que tinha uma hierarquia em termos de qualidade literária? Quer dizer, era um laboratório onde ele testava coisas e disparava e depois ele consolidava em livro, numa edição mais careta, vamos dizer assim?
Eu acho que teve de tudo. Eu acho que ao longo da vida dele teve de tudo. Teve reelaboração, teve teste, teve recorte, teve reagrupamento. Ele gostava muito dessa ideia de reagrupar as coisas, né? Eu acho que isso é visível até na produção dele. No começo da carreira era muito típico que ele produzia em bursts. Ele passava 5 anos sem publicar, 3 anos sem publicar, daí ele soltava 3 livros. E eram 3 livros que tinham temas diferentes e coerências diferentes. Ele sempre foi, parece, a figura que produziu e gostava de organizar, de botar isso tudo em ordem, colocar... Depois passava uns anos, ele tirava um pedaço e reorganizava de outra forma. Eu acho que ele fez de tudo nesse tipo de processo. Ele tentou todos esses tipos de caminhos. Porque o livro de contos tem, assim como de poesia, né? A montagem é muito importante, né? Assim, você ter a ordem dos textos, quais devem sair, quais devem ficar. Todo contista tem sempre esses dilemas, assim. E ele era extremamente consciente disso, né? Muito bom, gente. Eu acho que estamos chegando ao fim, então eu acho que queria pedir para vocês terminarem fazendo um convite aí para leitores que nunca leram o Dalton, né? Eu acho que a gente também está numa situação em que essa morte foi recebida com muita tristeza e emoção pelas pessoas que gostavam muito dele, mas ficou claro também que tem um contingente enorme de leitores para descobrir, né? Como você mesmo falou, né? Além da antologia e tal, que está sendo feita com esse propósito de, né, para gostar de ler, né? Como dizia uma velha coleção. Queria que vocês fizessem um convite aí para quem nunca leu o Dalton e que queira se aventurar. E sugerir um livro entre os que estão disponíveis atualmente no mercado para ir atrás. Eu acho que o Dalton, muito intencionalmente, ele fez um sistema, ele criou um sistema que você pode entrar por qualquer lugar, né? Eu não consigo dizer qual que é o livro, apesar, sei lá, do Vampiro de Curitiba, que é esse Nelsinho, eu não sei se tem um lugar mais indicado para entrar no Dalton ou não. Eu acho que qualquer molhadinha de pé para sentir a temperatura, você já está dentro dele de cabeça e vale. O AE, esse que eu citei, ele é muito isca, porque são uns textos curtinhos, né, que não tem nem título. Ele vai desistindo disso, né, Caetano? Ele vai só numerando esses fragmentos e ele é uma delícia. Eu posso ler um bem curtinho, que é para deixar esse convite, assim? Mas, por favor. É assim: você pode contar nos dedos as pequenas delícias da vida. O azedinho da pitanga na língua do menino, a figurinha premiada de Bala Zequinha, um e outro conto de Tchekov, o canto da curruíra bem cedo, o perfume da glicínia debaixo da janela, o êxtase do primeiro porrinho, o beijo com gosto de bolacha, Maria e geleia de uva, um corpo nu de mulher. Eu acho que esse é um conto que tem muitas coisas dele, né? E é esse doce azedo do Dalton, assim, nas coisas, assim. Eu acho isso que seria um bom epitáfio para ele, assim, sabe? Mas por que isso não é um poema, né? Eu não consigo... Assim, é só porque ele chamou de conto, né? Esse texto que você acabou de ler é um poema. Né? Desculpa, pode ser uma coisa meio estúpida, mas... Queria entender também. Como é que vocês enxergam essa diferença entre prosa e poesia na obra dele? Eu realmente não sei. Eu não falei... Aquele outro que eu citei, que eu falei, parece um haikai. É um haikai. Não tem a estrutura porque não tem as sílabas, assim. Mas a coisa, assim, é uma frase corrida, dividida em 3, que se você der um enter, ficam 3 versos, e que é um contexto, uma ação e a outra conclusão. É um haikai, assim, né, no que ele faz. E é óbvio que ele é um sujeito eruditíssimo e cultíssimo. Ele sabia que ele estava fazendo isso, mas ele brincava. E mesmo outras coisas que poderiam ser poema. Tem cadência, tem prosódia, né, Caetano? Assim, ele tem um som que é muito forte, assim, de... Enfim, não sei, Paulo, dizer. Eu leio muitas coisas, eu leio como poema. Não, o próprio Paulo Henriques Brito diz que não consegue escrever prosa sem métrica. Às vezes ele metrifica, né? A frase sai metrificada, por mais que ele não queira. Então, tem uma coisa involuntária. O que você acha, Caetano, dessa questão, a poesia? Por que ele não é chamado de poeta? Porque ele não quis. Porque ele não quis apresentar desse jeito, porque essas questões, no fim de contas, são menos importantes, né?
são muito menos importantes. Ele publicou vários poemas, né? Ele publicou, em geral, poemas muito pouco poéticos, no sentido mais estereotipado do termo, eram, em geral, maldições sobre a cidade ou sobre qualquer outra coisa. Quando ele queria falar mal de Curitiba, ele normalmente recorria à poesia. Mas o que eles tinham de diferente? Eles tinham linhas que não iam até o fim da página, mas os contos, as linhas vão até o fim da página. O resto, eu acho que é... Deu um enter, né? É uma quantidade de enter. Agora, você perguntou de pontos de entrada e convites. O que eu tenho para dizer para leitores jovens é: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É muito diferente, é muito impressionante, é muito doentinho e não existe em nenhum outro lugar do mundo. As pessoas não vão conseguir, eu falo isso como tradutor, as pessoas não vão conseguir traduzir aquilo com o tipo de contato direto que tem pra gente, com a nossa língua, com a nossa realidade. É um privilégio incrível e é um absurdo você não se dar esse privilégio se você gosta de ler, se você gosta de literatura. Que livro, concordo totalmente com a Ana. A produção dele é esse fractal maluco. Tá tudo, dá para entrar por qualquer lugar. Mas eu particularmente diria que Mistérios de Curitiba é uma bela entrada. Primeiro por causa do título. E segundo porque eu acho que é o primeiro momento em que esse Dalton safadinho aparece bem claramente na obra dele. Tem o miolão do livro ali é de você ler sorrindo do começo ao fim. É uma coisa... É tudo, você pensa, como é que esse maluco escreve essas coisas? Como é que alguém diz isso? E eu acho que vale demais. Eu tenho uma sensação, o Dalton foi dos primeiros autores que eu me apaixonei loucamente, assim. Não lembro como chegou o primeiro livro, se era dos meus pais, mas eu tinha 13, 14 anos, assim. E é isso, assim, é exatamente essa imagem, é ler sorrindo. Você lê assim, falando... Que cabeça, como é que esse homem pensou num negócio desse, assim? Mas é, sobretudo, muito divertido, né? Eu tenho vontade de ler em voz alta o tempo todo. Esse evento que a gente fez de novo lá na Brasiliana, né, Paulo tava na plateia, foi muito gostoso de ler as pessoas lerem. E aí cada um lê com o seu sotaque, com o seu ritmo, com a sua velocidade. O Reinaldo Moraes lendo Dalton Trevisan é das coisas mais maravilhosas que eu já vi, assim, é muito divertido, né? Então, acho que é isso, assim, jovens, divirtam-se, procurem saber, né? Muito bom, gente. Vamos ler o Dalton, então. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por abrir espaço aí, em cima da hora, para a gente falar desse grande autor. E parabéns pelo trabalho aí em torno do Dalton, vocês dois aí. A Ana com essas homenagens que a gente fez juntos esse ano, né? E o Caetano aí começando a fazer um trabalho para as próximas gerações. Valeu demais, gente. Obrigada, Paulo. Beijo, Caetano. Valeu demais. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Obrigado. E antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Valmir Góes. Ele é assistente editorial na editora Ubu. O Valmir indicou Diário de um Ladrão, do Jean Genet, um livro de 1949 que foi publicado no Brasil já faz algum tempo e ganhou uma reedição em 2015 com tradução da Jacqueline Laurence, a grande atriz, que todo mundo conhece das novelas e tal, mas também era tradutora, e do Roberto Lacerda. O livro saiu pela editora Nova Fronteira. Oi, eu sou o Valmir, trabalho na Ubu Editora, vizinha aqui da redação da 451. Bom, eu estudo a obra romanesca do Jean Genet no mestrado, então minha indicação não poderia ser outra. Ele é mais conhecido pelo teatro, mas ele escreveu 5 romances. E o último deles, o mais conhecido, é Diário de um Ladrão. No livro, o autor conta desde a infância em casas de detenção para menores até a vida adulta de mendicância, crime e sexo pela Europa. O romance é muito autobiográfico, mas também muito fantasioso, e eu acho que é isso que é interessante nesse livro, porque o Genet não se limita a recompor o passado ou a escrever um livro de memórias. Ele cria todo um universo muito rico em personagens que são quase sempre ladrões, assassinos, prostitutas e travestis. Eu lembro que esse foi o primeiro livro dele que eu li, e o que mais me encantou na época foi justamente como ele conjuga toda essa violência da experiência de vida dele, da linguagem que ele usa, com um lirismo muito refinado que dialoga com o cânone francês, com autores como Baudelaire, François Villon e Ronsard. Às vezes a representação gay na literatura é muito decepcionante, higiênica, pouco original, mas eu garanto que o Genet não vai decepcionar. Então, para quem se interessa por gays assassinos, ladrões e traidores,
Acredito que Diário de um Ladrão vai ser um bom passatempo. Então essa é a dica do Valmir Góes, Diário de um Ladrão, de Jean Genet, publicado pela Nova Fronteira em 2015. Agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Bruno Schultz, Camila Sardenberg, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cíntia Vasconcelos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertrand, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregório, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rick Fernandes, Marisa Werneck, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Cougo, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Uyara Andrade, Valéria Medena, Valessa Lopes Baldin, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo e Veena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 125º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 27 de dezembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.